A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Meus queridos, hoje é 7, Começo do ano. 7 de janeiro de 2024. É um domingo à noite. Temos culto, para a glória do Senhor, daqui a pouquinho. Meus queridos, quero deixar para a nossa meditação na palavra do Supremo Deus, em 2 Reis, para a nossa meditação, no capítulo 2, e o verso 23, que fala do nosso querido e amado, saudoso, que Deus guardou há muitos anos, Eliseu, o profeta Eliseu. Meus amados, aqui nos diz a palavra do Senhor, sabemos que ele foi sucessor de Elias, quando Deus tomou Elias. E a Bíblia diz que Elias ele foi levado ao céu num carro de fogo. É a tradução que diz aqui, mas nós sabemos que não foi um carro de fogo, mas sim um redemoinho. Veio os cavalos, carro de fogo, aquela carruagem, aquela beleza, mas sabemos que foi um redemoinho que Deus tomou para si. E Eliseu, sucessor de Elias. Mas aqui o assunto é de grande eficácia, que diz aqui a palavra do Senhor. Então subiu dali a Betel, e subindo ele pelo caminho, uns rapazes pequenos saíram da cidade, e zombaram dele, e diziam: sobe calvo, sobe calvo. Na linguagem de hoje, sobe careca, sobe careca. E a Bíblia diz que virando-se ele para trás, e os viu, e os amaldiçoou no nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles pequenos. Meus queridos, dá-se a entender aqui na palavra do Senhor, sabemos que houve com certeza um período de tempo quando eles começaram a zombar de Eliseu. Não se sabe se foi fração de segundos, minutos, horas, não sei. Uma coisa eu sei, que Eliseu, a gente sabe que um homem de Deus, que nos traz uma palavra edificada. Mas por que Eliseu se indignou e amaldiçoou? Se quando nós sabemos que os profetas do Senhor é para abençoar, não é para amaldiçoar. Mas o que levou Eliseu a amaldiçoar aqueles jovens? Porque na Escritura Sagrada, nós sabemos que se aprofundar nela mesmo, no hebraico, quer dizer Nerim Kitani. Nerim Kitani quer dizer crianças, aquelas crianças, aqueles jovens. Então a tradução na Escritura, quando fala no hebraico, Nerim Kitani, para alguns tradutores, que fez exegeses, que estudaram muito e se aprofundaram, alguns acham, alguns exegeses acham que eram crianças, adolescentes, entre 10 e 12 anos, nessa faixa etária de idade, de 10 a 12 anos. 42 jovens, ou crianças, ou meninos. A palavra original no hebraico, Nerim Kitani. Então, meus queridos, mas outros acham que aproximadamente aqueles jovens, eles tinham entre 18 a 20 anos de idade. Eu até, na minha presciência, eu até acho de acordo, não sei, não se sabe o certo, porque a Bíblia não revela a idade mesmo daquele jovem, mas eu acredito, estou falando de mim, o pastor Marcelo Silva, não me exaltando com o título de pastor. Meus queridos, eu acredito que eles tinham uns 20 anos de idade. Por quê? Primeiro, para sair de onde eles estavam até Betel, era uma distância grande. Eles saíram. E segundo a Escritura Sagrada e os intérpretes, a gente sabe que era uma distância de Betel até onde eles se localizavam e vieram a caminho de Betel, que aqui diz que ir subindo dali a Betel, foi quando encontrou aquele jovem. Eram 15 quilômetros que vieram de Jericó para Betel. Aqueles jovens vieram de Jericó para Betel.
uma distância de 15 quilômetros. Ou seja, criança não vai andar 15 quilômetros. 15 quilômetros é daqui onde eu moro, do bairro de Águas Compridas, que é de Olinda, até o centro de Recife, dá aproximadamente 17 quilômetros. Imagina como é que criança de 10 anos iam sair uma distância dessa, ainda mais naquela época, numa terra árida, seca. Então acredita-se que não tinha 10 nem 12 anos, mas sim, era um grupo de jovens, 42 jovens. Eu acredito também que aqueles jovens de 20 anos eram idólatras. Por quê? Betel, a gente sabe que tinha um profeta velho e um profeta novo. Quando um rei mau, perverso, Jeroboão, a escritura diz que ele colocou um bezerro de ouro em Betel e outro em Dan, para que o pessoal não descesse de Judá para Jerusalém, nem o pessoal dele saísse para Jerusalém, porque foram divididas as 12 tribos. Jeroboão ficou com 10 tribos, segundo o profeta que rasgou um pano, vocês conhecem bem a história. E o outro Roboão ficou com as 2 tribos. Então Jeroboão, mau e perverso, ele viu que o pessoal se destacava, se deslocava para ir adorar o Senhor em Jerusalém. O que ele fez? Tomou conselho, e esses conselhos ele agora faz 2 bezerros de ouro. Disse, olha, não é bom que o pessoal vá para lá adorar, então coloca um bezerro de ouro em Dan e outro em Betel. O que acontece? Idolatria. Deus toma um profeta que veio de Judá, um profeta novo, que não se diz o nome do profeta, ficou em oculto. Deus disse, vai lá que eu tenho obra a ser feita. E a Bíblia diz que Jeroboão estava diante do altar para queimar incenso no meio daquela festividade. Então, dá-se a entender, quando o profeta ele passa e ele diz, altar, altar, assim diz o Senhor, eis que nascerá. Aí ele falou de um filho que ia nascer por nome de José, quer dizer curado de Deus, ou curador de Deus. E ele disse ali que ia queimar ossos humanos sobre aquele altar. E por sinal, ele disse que Deus ia derramar um sinal naquele momento. Então o altar se fendeu, a cinza derramou, e a mão do rei se pegar dele ficou mirrada. Para que vocês entendam onde eu quero chegar, pelo poder da palavra do Altíssimo. Então, meus queridos, a palavra de Deus dá-se a entender que aqueles jovens, eles tinham uma ligação, justamente porque certamente eles foram criados dessa forma, aprendendo a idolatria, a venerar esse deuses por nome de Baal, Azera ou Azira, que era tipo Minotauro, né? Meio homem, cabeça de boi, de touro, tipo Minotauro, para que vocês entendam. Esse tal de Baal, Deus, e segundo eles, né, um Deus com D minúsculo, que era o Deus da fertilidade, que mandava chuva e que controlava o tempo, essas coisas todas. Coitado deles, né? Então, meus queridos, a Escritura dá a entender que esse jovem era um tipo de 42 jovens, rebelde, delinquentes. Nos dias de hoje é como se fosse esse pessoal que se chama de trombadinha, ou que fica morcegando ônibus, tomando o celular dos outros pelo meio da rua, catando o celular de alguém, roubando, furtando. Era esse tipo de gente, sabe, que não tinha um controle, eram pessoas descontroladas e viajavam em grupo, tipo galera nos dias de hoje, né? Um grupo, tipo uma galera, a galera de tal lugar, a galera do bairro tal, que se ajunta e muitas vezes quer pegar outra galera para bater. Feito esse pessoal de jogo, quando sai no jogo, aí o time perdeu, ele pega, começa a descontar uma galera em cima da outra, que é menos, e a que tem mais, a tumultuada, pega e mete o pau, às vezes até mata, joga uma privada em cima de alguém, pega uma madeira, uma pedra, sai quebrando os carros. Esse tipo de pessoas que não tem um caráter modado. Então dá-se a entender que quando Eliseu ele mencionou naquela ira santa, porque sobe careca ou sobe calvo, eles estavam dizendo em outra tradução, aqueles jovens rebeldes, eram desleais, eles estavam querendo dizer o que? Olha, tu agora é sucessor de Elias. Elias subiu, nós sabemos disso, foi notório que ele subiu, Deus tomou para si, tu ficasse.
Sobe. Ele estava em outra linguagem, acho que estavam querendo dizer isso. Sobe também, careca. Sobe, calvo. Por que tu ficasse? Por que tu não subisse com ele? Sobe, sobe. Não está dizendo sobe a Betel, ou sobe a Jericó, ou desce. Não. A tradução dá-se a entender, está dizendo sobe, por que tu não subisse ao céu? Se tu ficasse, começou a zombar. E chamando o homem de Deus de careca, de calvo, calvície. Nós sabemos que a calvície Deus até permite por falta de uma vitamina no ser humano, vem a calvície, mas a gente sabe que isso é um impacto muito grande. Nem todo mundo quer ser calvo, quer ser careca, a gente sabe disso. Muitos até se conformam porque não tem uma condição financeira de fazer o implante, de organizar, porque a gente sabe que a criança nasce, Deus, né, permite aquela cabeleira, aquele cabelo bonito, com o tempo vem a velhice, vai caindo o cabelo, outros cai logo novo, perde, né, por falta de uma vitamina apropriada no corpo, e muitas vezes vem enfraquecimento, e o que acontece no couro cabeludo, vai caindo o cabelo. Então, Eliseu, ele foi impactado com isso. Primeiro, eles estavam desrespeitando a autoridade de Deus na vida de Eliseu. Eliseu, profeta de Deus, homem de Deus. Eu vejo que esse homem é um santo homem de Deus, que ele passa aqui e dizia aquela mulher, lembra? Sunamita. Então, meus queridos, eles estavam desfazendo de Deus, da autoridade de Deus no homem de Deus. Deus agora aproveitou daquela palavra, né? Deus permitiu. Não quer dizer que Deus gostou de matar 42 jovens, permitindo aquelas duas ursas sair do mato, que para alguns até acha que ali foi um acaso, aconteceu o que tinha que acontecer. Não, mas a gente sabe que foi uma maldição. Depois que Eliseu amaldiçoou, surgiu duas ursas. E por que as duas ursas também não pegou Eliseu? Pegou só os 42 jovens? Para que vocês entendam. Alguns até acham que ali foi por acaso, aconteceu tal, mas a gente sabe que está bem claro na palavra. E Eliseu virou-se e logo amaldiçoando, surgiu duas ursas e devorou daquele jovem 42. 42 jovens, ou seja, depois da palavra maldição, porque estavam desfazendo a autoridade de Deus no homem de Deus. Muitas vezes alguém julga pela aparência, julga pela calvície de alguém, julga porque alguém deu um ministério pequeno, julga porque alguém não foi consagrado, sabe, num ministério grande, que tem 100 anos de idade, 108 anos, 110 anos, não foi consagrado aqui, então não presta, não serve. Meus amados, seja batista, presbiteriana, Deus é amor, Brasil para Cristo, Recife, Abreu Lima, Belenzinho em São Paulo, que é a Convenção Geral Assembleia de Deus, glória a Jesus por isso, seja Casa da Benção, não importa, seja Madureira, seja Adebrais, não importa, contanto que Deus seja o eixo, que Deus seja o centro, Deus centro, entendeu? Então se Deus está lá no centro, Jesus no centro, o Espírito Santo no centro, acabou-se. Porque não adianta colocar a música, não adianta colocar qualquer coisa acima da palavra de Deus, porque Deus é centro, centro de todas as coisas, de tudo. Então se o culto é centro, Deus, centrocentro Deus, acabou-se. Então, da mesma forma, quando se unge alguém, mesmo no ministério pequeno, mas Deus está lá, não importa se é batista, preteriana, Deus é amor, Brasil para Cristo, sempre é Deus que nasceu agora ou tal, não importa. Tem que se honrar o com bom e com suave, é que os irmãos vivem em união, é o que diz Rael Leitio, a palavra, Salmo de número 133, com bom e com suave é que os irmãos vivem em união, mas falar é fácil, mas viver dá uma dor em muitos líderes. Muitos líderes que se acham santo demais, se acham perfeito na liderança, tal igreja, tal, pelo amor de Deus. Jesus não vem buscar título nem placa, vem buscar os fiéis, eu acho é bom. E eu me apego no Salmo de número 101 e o verso 6. Está lá. Meus olhos, diz Deus, procurarão os fiéis da terra, os que andam em caminho reto, ou seja, a minha presença me servirá. Está dizendo, meus olhos procurarão a Assembleia, procurarão a Batista, procurarão a Presbiteriana, procurarão a Deus é Amor, procurarão a Quadrangular, procurarão... Não, meus olhos procurarão os fiéis, os que andam em caminho reto, que é a palavra de Deus, esse me servirá.
Os que usam de engano não permanecem na congregação do justo. Não está dizendo no título tal, título B, nem C. Lá em fulano, não sei aonde, que eu não quero nem citar aqui, porque dói, isso fere, isso machuca, quando a gente fala a verdade. Deus não vem buscar placa. Pode ter 100 anos, pode ser um gigante. Aqui é o tronco, o resto é ramo. Está enganado. O tronco é Jesus. E fomos enxertados em Cristo. Entendeu agora? Que a gente sabe que, na realidade, os judeus foram escolhidos. E a gente até vê alguns judeus dizendo que eles, a videira verdadeira, que é Cristo, e ele é aquele tronco que nós somos enxertados nele para poder chegar em Jesus. Até alguns judeus, que fala da Escritura Sagrada, que são convertidos, até fala dessa forma. Uma coisa eu sei, seja americano, chinês, japonês, coreano, não importa, tudo é filho de Adão e Eva, seja brasileiro, é tudo filho de Adão e Eva. E todos nós estamos em Cristo, cristocêntrico, Deus centro, entendeu? Estamos em Cristo. Então, meus queridos, então dá-se a entender que Eliseu, quando ele amaldiçoou Deus agora, passou o cutelo usando aquelas duas, usa para devorar 42 jovens, que dá-se a entender que eles também gostavam, sabe, de idolatrar, de viver na idolatria, de fazer oferenda a esses deuses mortos. Por isso que eles estavam vindo de uma cidade para outra, 15 quilômetros. Era um tipo de pessoas cheio de algazarra, cheio de pileras, entendeu? E começou agora a entristecer o homem de Deus, desfazendo a autoridade de Deus naquele homem. É o que acontece, ele virou e Deus agora aplicou com certeza o chicote de fogo nas costelas deles através das duas ursas. É o que dá-se a entender pela minha pessoa, pela Escritura. Cada um tem uma visão. Nós sabemos que existe aquele que é pós-tribulacionista, outro é antes e assim vai, outro é pré. Não importa, uma coisa eu sei, a igreja subirá. Ela vai subir. Ela está em Cristo. E assunto encerrado no sentido que ela vai subir. Não importa se um é pré, se outro é pós. Não, eu não entro nesses caminhos. Uma coisa eu sei, a igreja sobe e eu quero subir. A igreja subirá. Então, meus queridos, dá-se a entender pela palavra do Senhor que esse jovem, eles eram um tipo de pessoas delinquentes, perturbadores, sabe, que tirava a essência de Deus na vida de alguém. É um tipo de Gesem, Tobias, Sambalate, que não aguentou Neemias. Neemias é homem de Deus, mas Tobias, Gesem, Sambalate era demais. É um tipo Datã, Coreia, Birã, que não suportava Moisés, para que vocês entendam. Então a gente vê muito hoje. Então, não respeitar Deus na vida de alguém é dar murro em ponta de faca. Temos que entender isso. Então, temos que honrar. A Bíblia diz que até o profeta enganou-se. Samuel, quando ele viu Eliabe, a beleza, a estatura do homem, a formosura do homem, os músculos, diz, tu vê fora, eu vejo dentro. Então, Deus conhece. Estamos escondidos em Cristo. Cristo, o Espírito Santo dentro de nós, a gente dentro de Cristo e Cristo dentro de Deus. Quem é que pode? Para que vocês entendam. Então, meus queridos, honrar um irmão de qualquer ministério, isso é honrar a Deus quando esse irmão tem vida. Mas às vezes alguém aproveita de uma coisa que aconteceu há 10, 15 anos atrás, um vacilo que houve, um casamento que quebrou, aí o irmão passou o tempo, depois casou-se, regenerou-se, está com Deus, aí muitas vezes se aproveita disso aí. Mas eu fico analisando, olhando, eu, sendo uma liderança máxima, um filho meu erra, eu aliso, porque é meu filho, mas o filho dos outros eu quero castigar, quero deixar morto para sempre. Aí dá uma chupeta e deixa lá no banco. Mas quando é o meu filho, meu ente querido, errou, eu até mando para outra cidade, organiza tudo, depois volta e a liderança continua com ele, porque é meu filho. O dos outros não. Estamos enganados. Outros até dizem assim, depois de mim é meu filho, depois do meu filho é meu neto, depois do meu bisneto, meu tataraneto, meu trineto, e assim vai, para poder ficar tudo na mão da minha família, toda a riqueza, entendeu? Está enganado. Será que Deus escolhe assim? Quem era para ser escolhido? Quem era?
Não era Jonathan ou não? Era Jonathan. Quando Deus escolheu Davi, que não tinha nada a ver, não é? Quem era o rei? O rei era o fulano, depois do fulano era o filho dele. Se Deus fosse olhar a hierarquia, não é? Para que vocês entendam, o profeta Samuel era juiz em Israel e ele fez o quê? Dos filhos dele também, né? Mas vê se pendurou. Os filhos desandaram de Samuel, para que vocês entendam a mesma coisa, Eli, entendeu? Eli foi um homem que logo no começo uma benção, depois começou a alisar muitos filhos, os filhos saíram do caminho e morreu, né? Naquela batalha, quando levou a arca da aliança, nasce o menino, colocou o nome e acabou, foi essa glória de Deus, porque Fini Finés dançou na corda bamba lá na guerra. O pai, não é, com seus 90, beirando 100 anos de idade, ele cai para trás da cadeira, quebra ali o pescoço, a mulher dá a luz, a mulher na hora da morte, se bota o nome do menino e acabou, foi essa glória de Deus, ou seja, já era. Para que vocês entendam. Meus amados, temos que ter cautela, cuidado, honrar a quem Deus escolhe. Quando eu honro alguém que Deus escolheu, eu estou honrando a Deus. Jesus disse, aquele que recebe um profeta em qualidade de profeta, recebe galardão de profeta. Aquele que recebe ungido em qualidade de ungido, recebe galardão de ungido. Mas tem muitos que não vê dessa maneira. Fulano só vale se for aqui. Se não for aqui, já era. Às vezes até falso, aperta a sua mão, dá a paz. Deus tem uma chamada na sua vida. Mas quando chega lá atrás, mete a lenha. Fala mal do irmão, fala mal da irmã, para que não cresça. Chega em outras congregações, não dá oportunidade dele não. Aquele fulano é de tal igreja, não tem oportunidade dele não. Tem que ser só da nossa, deixa ele morrer lá. E é um homem, uma mulher de Deus, temos que ter cuidado. Temos que ter muito cuidado. Então, meus queridos, é a palavra que Deus colocou nessa noite, não é? Na palavra do Senhor, para a glória de Deus. Está aqui, né, em 2 Reis 2, e o verso 23 ao verso 24, que Deus ali, ele deu uma sentença, o julgamento de Deus, né, foi notório, foi ideal, foi uma benção. Não estou aqui dizendo uma benção porque morreu 42 jovens, eu estou me gloriando, entendam. Foi uma benção porque Deus julgou logo, decretou na hora, a balança de Deus foi na hora, naquele momento, dá-se a entender que foi desta forma, para que o homem de Deus seja honrado. Temos que ter cuidado. Aprendi uma coisa linda também, ao longo desse que eu sou ainda novo convertido, fazer 30 anos no Evangelho, né? 30 anos, não é 30 dias. Agradeço a Deus que ainda sou novo convertido, mas eu aprendi que aonde tem evangelista, presbítero não dá bênção apostólica. Aonde tem pastor, o evangelista não dá bênção apostólica, a não ser que o pastor ordene. Mas a gente vê tanta coisa estranha hoje. Alguém, a ganância muitas vezes, não se honra. A gente vê tanto isso. Mas que Deus ajude, que Deus abençoe e que voltem aqueles marcos antigos, que a palavra de Deus venha pendurar, não louvores, não outras coisas mais. É tanta coisa estranha. E a gente vê hoje o calor, ainda há pouco estava comentando com os familiares, o pessoal se organizando para ir para a igreja, e a gente comentando a respeito da temperatura. Não se sabe mais o que é primavera, outono, inverno, nem sequer verão, porque o calor está demais. Quando chove faz calor, quando está no inverno vem sol, quando está no sol, o verão vem chuva, não se sabe mais. E até de noite o vento para, um calor que não é brincadeira. E a Bíblia diz, usando o profeta Malaquias, que o sol vai aquecer, olha, 7 vezes mais. Eu acredito que o sol já aqueceu umas 4 vezes. Ainda faltam umas 3, eu acredito. Quem vai suportar, meus amados? Quem? A temperatura, sinal verde para a natureza, tsunami, maremoto, terremoto, tempestade, a chuva, acabando com as cidades, as águas avançando, o mar avançando, alguém faz barreira, alguém faz muro, achando que vai adiantar na beira do mar. Não vai adiantar. Mas pode brindar. Sabe o que é brindar um muro? Não vai adiantar. Porque quando Deus diz à natureza, minha filha, o sinal é verde para você, não tem muro de rocha, de concreto, pode ser 1 por 1, não é 2 por 1 não, pode ser 1 por 1.
A ferragem, pode botar a ferragem que for, de 1 polegada e 2 polegadas, vem, olha, derruba. Não vai adiantar. Tornado, tufão. O Brasil se prepare. Já tem acontecido. Deus tem falado que é sinal verde, tem acontecido. Vai acontecer muita coisa. É Deus dando uma volta no globo terra. É Deus apertando, sabe? É Deus pedindo conta. É muita iniquidade, é muito pecado, é muita nojeira escondida, é tanta coisa efeminada na igreja, lesbianismo na igreja. Infelizmente, tem menina que senta no meio da mocidade, a gente olha, chega até vergonha, fica ali alisando a outra, sabe? E fica alisando, e passando a mão nas pernas, e passa a mão e bota a cabeça no ombro da outra, e fica coçando, sabe? A parte do pescoço por detrás do cabelo. Isso traz o quê? O que é que isso acontece? Já pensou um homem sentar perto de mim na igreja, no banco, e começar a me alisar? Alisando? Isso é carne. Mesmo que o camarada não goste de homem, mas tocou e começa a a carne começa a se arrepiar. Tem que ter cuidado com a carne. A gente vê muito, Deus vai passar uma vassoura santa na igreja. A gente vê tanta coisa. É muita nojeira. Deus vai fazer uma limpeza tremenda na igreja, sabe? A começar de cima, do púlpito da igreja até a náusea da igreja, limpando, organizando, tirando. Quem Deus tem chamado a ter negócio, ainda que pecou, errou, Deus vai apertar, vai consertar, para poder a glória da segunda casa ser melhor do que a primeira. Porque quando se trata aí da glória da segunda casa, foi o fogo que desceu lá. A gente vê isso aí, tá? Muito bem, na palavra do Senhor. Mas eu estou tratando aqui que Deus vai purificar, vai organizar, que aquele que vacilava vai ser melhor. Agora, quem não dá lugar a Deus e está lá como joio, Deus vai soprar o vento, quando pensar que não vai sair da congregação dos justos, vai desaparecer, porque faz muita coisa errada. Temos que ter cuidado, que a liderança da igreja fique de olho no jovem, que tenham cuidado. O espírito nojento, imundo, sabe? Um espírito de prostituição profundo, imundo mesmo. Um espírito imundo. Está no meio da mocidade, fica por ali. Quando pensa que não, aí nasce lesbianismo, é feminismo. É o camarada todo, aquele jeitinho, sabe? Até o jeito de... Tem que ter cuidado. Deus não se deixa, que me conteclaste deleite, eu se escarnecer, não. Deus é puro e é santo. Temos que ter cuidado. Quando Deus usou Paulo, Deus não se deixa se escarnecer. Então Deus vai organizar tudo isso aí. Temos que ter cautela. Vamos procurar mudar, ter cuidado. Que a mocidade vigie, que a igreja vigie, em torno geral. Vamos dar mais a palavra. É só louvor, louvor, louvor. E o pecado se infiltrar, mas Deus usa no louvor, mas Deus se apresenta no louvor, mas Deus se manifesta no louvor, nem todos. Às vezes tem pessoas que grita. Cantar é uma coisa e louvar é outra. Louvar é para Deus, cantar é para o mundo. O dom, Deus, entendeu? Deus dá a todo mundo. Edson Arantes, Deus deu o dom a ele. Roberto Carlos, Deus deu um dom a ele, é dom, Deus dá a quem ele quer. Muitos que passaram e desceram à sepultura, Deus deu dom. Dom de cantar, dom de fazer acontecer. Deus deu dom a Bruce Lee, Deus deu dom, sabe, a alguns atores americanos, algumas atrizes americanas. Isso é dom. Deu dom a Jorge Amado, aquelas novelas todas da Globo, no passado, entendeu? Deus deu dom. Dom Deus dá ao mundo todo, a quem ele quiser dar, dom. Agora, unção, Deus só dá santo. Unção, Deus só dá aos escolhidos. Lembre-se disso. Então, louvar é uma coisa e cantar é outra. Cantar o mundo canta, mas louvar se louva para Deus. E o louvor será eterno no céu, mas aqui na terra é palavra, 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 palavra. Palavra, 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 Bíblia, Biblion, palavra, conjunto de livro. Bíblia, 66 livros. É aqui,
3.189 capítulo, 31.176 versículo, 3.566.480 letras, 773.746 raioita, palavra aqui na Escritura. O maior livro na Escritura, Salmo de número 119, com mais de 170 versículos, o versículo maior está lá em Esther, 3:8, palavra. Temos que ter cuidado, o menor versículo na Escritura, Jesus chorou, com 10 letras. Temos que ter cuidado. A gente vê que o menor salmo na Escritura, a gente vê lá, 117. Então, meus queridos, temos que ter cuidado, é palavra. Agora tem que viver, não adianta conhecer toda toda a palavra e não viver. Temos que viver, que Deus me ajude a viver, que Ele me ajude a viver, que Ele me ajude. Então que Deus abençoe, eu ia falar uns 15 minutos, já vai em 30, que Deus abençoe. Deus, Ele julgou naquele momento ali, deu logo a sentença, aqueles 42 jovens, para que a gente tenha um cuidado hoje, que os jovens tenham cuidado. Que o jovem respeite a Deus, honre as autoridades nas igrejas, que o jovem vigie, tenha um cuidado para não deixar se apoiar em você esse espírito imundo. É feminismo, lesbianismo, porque tem que ter cuidado. Temos que ter cuidado. O passarinho muitas vezes posa na cabeça de alguém, você vai dar uma tapa, tira ele. Mas se deixar lá posar e você não ligar, ele vai fazer o ninho. Quando faz o ninho, meu filho, a coisa piora. Então temos que ter muita cautela, muito cuidado, tá? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Agradeço a todos. Não se esqueça de se inscrever no canal Pastor Marcelo Silva, para a glória do Senhor. Meus queridos amados irmãos, lá no YouTube,